Empreender virou moda, virou tendência, virou promessa de liberdade, estilo de vida, flexibilidade e dinheiro. E eu entendo perfeitamente essa narrativa, inclusive eu acho ela bonita. Dá vontade de empreender, mas a verdade é que a maioria das pessoas entra no empreendedorismo carregando ilusões, crenças completamente distorcidas sobre como as coisas realmente funcionam. E essas ilusões custam caro. Elas custam tempo, custam dinheiro, custam energia, saúde mental e às vezes elas podem custar até o próprio negócio. Hoje eu quero te contar as 5 maiores ilusões sobre empreender que ninguém te conta. E quem vive isso na prática sabe exatamente do que eu estou falando. Bom, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo, estou empreendendo aí há quase 15 anos já nessa jornada. Já acertei muito, já errei muito, já tive altos e baixos nesse negócio e minha expectativa aqui é compartilhar com vocês esses 5 pontos. E começando pelo primeiro, é sobre empreender é igual liberdade. Esse é, do meu ponto de vista, a maioria da ilusão. Frases como vou empreender para ter mais tempo, vou empreender para trabalhar de onde quiser, vou empreender para ser dono da minha própria agenda, ter minha própria rotina. Na prática, a realidade é um pouquinho diferente disso. No começo, você é o primeiro a chegar e o último a sair. Você trabalha quando está animado e você tem que trabalhar quando está exausto. Você está presente até nos momentos que não queria estar. Liberdade, ela não é um ponto de partida do empreendedorismo. A liberdade é uma consequência e você só consegue alcançá-la depois que a operação começar a funcionar sem você. Quando você cria padrões, você monta um time confiável, você para de ser o gargalo para que as coisas aconteçam dentro da tua empresa, você constrói uma estrutura. Até lá, tem muito chão, muito trabalho a ser feito antes dessa liberdade chegar. Antes disso, não existe liberdade. O que existe é responsabilidade. Empreender não te dá mais liberdade. Empreender te ensina a ser responsável por tudo que acontece dentro do seu negócio. O segundo ponto é crescer igual só vender mais. Isso é uma ilusão fatal. Muita gente acha que para crescer um negócio basta colocar mais clientes para dentro, aumentar faturamento, colocar mais projetos para dentro de casa. Só que vender mais não significa crescer. Cresce faturamento, com certeza. Mas na verdade, se sua operação for fraca, vender mais vai só te expor mais rápido a essa fragilidade. A empresa, ela não quebra por falta de venda. Ela quebra por incapacidade de não conseguir entregar aquilo que vendeu. E se você tem um processo fraco, um time desalinhado, você tem ausência de padrão para executar os trabalhos dentro da empresa. Por consequência, isso provavelmente gera retrabalho, cliente insatisfeito e um dono sobrecarregado. Colocar mais venda dentro desse cenário só significa que você está acelerando o caos. Escalar não é igual a vender mais. Escalar é aguentar vender sem colapsar. Isso só existe quando há excelência operacional, não quando há pressa comercial. A terceira ilusão, essa aqui eu coloco numa ilusão que ela acontece dentro de empresa pequena, de empresa média e dentro de empresa muito grande, que é basta contratar mais pessoas que resolve. Uma ilusão inconsequente e perigosa, principalmente para quando você é pequeno. Quando você é um grande, muito provavelmente você já tem um fôlego financeiro para suportar mais erros. O pequeno, contratar, significa comprometer um caixa que já é curto. Quando as pessoas estão sobrecarregadas, a operação está queimando, a conclusão mais fácil a ser tomada é: preciso contratar alguém. Mas contratação sem estrutura é só adicionar mais uma variável a este caos. Você sabe exatamente o que a pessoa vai fazer? Existe padrão de operação? Existe clareza de desempenho? Existe liderança dentro da tua empresa? Existe uma cultura? Existe processo? Pelo menos um mínimo de um processo? Eu sei que é chato falar de tudo isso aqui, é muito mais fácil ignorar todos esses pontos e contratar mais umas pessoas. Só que se nada disso existir, a pessoa que está chegando vai entrar perdida. Em vez dessa pessoa te aliviar, ela vira mais um item para você gerenciar. Muita empresa não precisa contratar mais, ela precisa de organização.
Empresas precisam de processo, priorização, rituais, métodos. Olha quanta coisa chata aqui, ó. Padrão, comunicação clara. Quando a casa está arrumada, contratar é escalar. Quando a casa está bagunçada, contratar é multiplicar problemas. Quarta ilusão: empreender é só ter uma boa ideia. Essa é uma ilusão romântica. Por muito tempo, eu escutei pessoas compartilhando suas ideias para que nós fôssemos responsáveis pela execução, pelo desenvolvimento desses projetos que adiante se tornariam uma empresa, um novo produto. E muitas pessoas têm medo, ainda quer guardar sigilo naquela ideia, como se ela fosse um pote de ouro. As pessoas, às vezes, aqui mora a ilusão, né? Confundir e achar que o negócio ele nasce de uma ideia. A ideia é o ativo mais importante. Só que a ideia, na prática, ela não vale nada se não existir por trás de quem está tendo essa ideia disciplina, capacidade de execução dessa ideia, processo. Olha, ó, de novo aqui voltando para uma lista bem chata de ser lidada. Cultura, resiliência, capacidade de tomar decisões difíceis. Sabe aquela decisão que você precisa tomar ela com o estômago? Aquela decisão difícil que você posterga? É isso que o empreendedor precisa fazer. Ele precisa ter essa capacidade de enfrentar e tomar essas decisões sempre pensando no bem do negócio. Precisa existir a capacidade de lidar com pessoas, de resolver conflitos, capacidade de operação num longo prazo. A ideia, ela te coloca na porta. Mas no final, a operação é quem vai te manter vivo nesse jogo. Eu já vi muita ideia boa morrer por falta de execução. Também já vi ideias medianas virarem negócios gigantescos simplesmente porque existia por trás disso uma operação brilhante. No fim do dia, não existe uma ideia boa o suficiente que sobreviva a uma má execução. O inverso até pode acontecer. Uma ideia intermediária com uma execução de excelência pode virar um negócio. A quinta ilusão é de que empreender é só trabalhar duro. Isso é traiçoeiro. Trabalhar duro não garante absolutamente nada. Tem gente que trabalha duro por anos e não sai do lugar. Tem gente que se mata de trabalhar e continua preso na operação. Muito provavelmente, se você não é essa pessoa, você conhece alguém que tem essa característica. Se glamoriza de dizer que está com uma agenda cheia, com uma agenda corrida, viajando para lá e para cá, um monte de assuntos e negócios, trabalhando 12, 15 horas por dia, trabalhando no final de semana. Na prática, isso não é significado de sucesso. Trabalhar duro não substitui o trabalho certo, o trabalho com foco, o trabalho priorizado, o trabalho pensado, o método de trabalho, a eficiência no trabalho, trabalhar naquilo que realmente importa. Trabalhar duro é fácil, o difícil é conseguir trabalhar estrategicamente. E empreender não é sobre esforço, é sobre direção. É claro que se você tem direção e esforço junto, o crescimento tende a ser acelerado. Para a gente finalizar esse vídeo, eu queria te contar uma realidade que poucas pessoas falam. Empreender não é glamour, não é liberdade imediata, não é dinheiro rápido, não é só motivação, não é só coragem. Empreender exige uma lista chata. Para empreender, você precisa ter disciplina, consistência, precisa estar bem e saber viver no risco, precisa ter maturidade, noites mal dormidas, responsabilidades. Empreender precisa saber cair e continuar, operar com clareza, mesmo que você esteja no caos, tomar aquelas decisões que ninguém quer tomar e sustentar sua visão quando ninguém acredita e, principalmente, crescer mais como pessoa do que como empresa. Aqui entra aquela velha máxima, né, de que não existe CNPJ forte com um CPF fraco por trás disso. E o empreendedorismo te cobra um preço alto. E só depois, muito depois, que ele começa a te devolver algo. Se você está pensando em empreender, o que eu posso te dizer é: vale a pena? Vale, mas não pelos motivos que você imagina. Vale a pena porque você descobre quem você realmente é. Você descobre o quanto você aguenta. Você descobre o que você deveria melhorar e qual é o tamanho da sua capacidade de construir. É só o empreendedor olhar para a empresa que ele vai ver ali um reflexo da sua própria capacidade. E se você já empreende, você sabe que cada uma dessas ilusões que eu falei nesse vídeo, você já viveu elas em algum momento.